Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. Campeonato Brasileiro na área, Cruzeiro e Flamengo é o nosso tema. Chega deixando aquele seu like no nosso YouTube, se inscreve no canal, dá aquela moral e, claro, aproveite, 0800 QR Code na sua tela para você baixar o aplicativo Flash Score com todos os dados que você precisa para aquele debate em alto nível com os seus amigos. E eu vou convocar para um debate alto nível Eduardo Gerac. Ô, Edu, Cruzeiro e Flamengo. Um time briga pelo título. Aliás, líder da competição, Flamengo. O Cruzeiro já mudou de treinador e começou a melhorar quando afastou os medalhões, os milionários do elenco. O Leonardo Jardim está ajustando a casa. Cruzeiro que vem de vitória em cima do Vasco. Tudo bem, Edu? Olá, Fábio. Um abraço a você, tudo bem, sim. Sem dúvida, é interessante, né? Porque é tanta informação, às vezes, que o Cruzeiro, com toda essa celeuma aí, né? Com o Dudu, com o Gabigol, enfim, mas é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro neste momento, né? Ou seja, tem feito aí bons jogos, ou pelo menos está fazendo uma boa campanha. Em termos de tabela, não dá para dizer que a coisa está tão ruim assim, né? O Cruzeiro é o quarto colocado nesse momento com 13 pontos ganhos, né? O Flamengo tem 14, não, minto, o Cruzeiro está com 10 pontos ganhos, né? 13 tem o Red Bull e o Palmeiras, e o Flamengo com 14. Ou seja, numa vitória do Cruzeiro, o Cruzeiro cola ali nos líderes, né? Fica misturado pelo menos com os líderes. É claro que o Palmeiras e o Red Bull também vão jogar nessa rodada. Agora, começando especificamente pelo Cruzeiro, é isso mesmo, né, Fábio? No começo do ano veio o Dudu, veio o Gabigol, Fabrício Bruno na zaga e tal. Tava tudo lindo, maravilhoso, vamos que vamos, mas realmente a coisa acabou não acontecendo. E hoje, por exemplo, em termos numéricos, a gente tem até uma tela já para mostrar disso. Se a gente for ver, o Cruzeiro, né, tem lá atrás a questão do Cássio, e esse foi um dos grandes problemas do Cruzeiro no começo do Campeonato Brasileiro, né? Cedeu muitos gols para os seus adversários. O Cássio, que na última partida do Cruzeiro, né? Contra o Vasco, exatamente, ele jogou os 90 minutos, ele fez 5 defesas, em termos de gols evitados, 1,26, ou seja, quase 1,3 gols evitados só contra o Vasco na vitória do Cruzeiro por 1-0, que foi até aquele jogo que depois ele desabafou, né? Ele chorou depois do jogo e tal, porque ele estava sendo muito pressionado, né? E acabou que nessa partida contra o Vasco ele foi decisivo, como os números mostram, a vitória magra, 1-0, se ele evitou 1,3 gols, né? Ele acabou sendo decisivo aí pro Cruzeiro. E lá na frente, quem tem feito a diferença é o Caio Jorge. O Caio Jorge realmente tem sido um bom atacante aí para o Cruzeiro, né? Você vê que em 5 jogos ele já fez 3 gols, e aquele índice que a gente também tem aqui no nosso aplicativo ali da Flash Score de gols esperados, ele tem 3,5 gols esperados pelas ações que ele vem desenvolvendo ali no ataque do Cruzeiro. Como ele já fez 3, ou seja, ele está bem na fita, porque é difícil você ficar ali, transformar os gols esperados em realidade. E o Caio Jorge está conseguindo fazer isso. E ainda falando da defesa do Cruzeiro, né, nos últimos 2 jogos, o Cruzeiro já não tomou gols. O Cruzeiro que no meio de semana passou pelo Vila Nova, né, na Copa do Brasil, e antes disso esse jogo contra o Vasco, que venceu por 1-0. Então, assim, tudo indica que o Cruzeiro está caminhando aí por um certo equilíbrio, né, de não tomar tantos gols como vinha tomando. E não é coincidência quando o time tem mais participação de jogadores em campo na fase defensiva. Dudu e Gabigol não têm essa característica. Aliás, Dudu fora, Gabigol tentando se reencontrar, se reaproximar ali no Cruzeiro. Agora o Flamengo tem nada a ver com isso. Vai atropelando os adversários, passou por cima sem dó. Costumo brincar, quem tem dó, instrumento musical, do Corinthians, passeou no Maracanã. Mas o pênalti do Arrascaeta foi, não foi? O 3-0 ou 4-0, que foi o resultado final, se não tivesse o pênalti,
Diz muito do que foi o jogo. Um Flamengo avassalador, um Flamengo com fome de gols. E aí, poupou titulares na Copa do Brasil para tê-los em condições no Campeonato Brasileiro. Pode se dar ao luxo o Felipe Luiz, hein, Edu? Exato. Não, e na Copa do Brasil não apareceu o Joshua, né? O jovem lá da base do Flamengo que entrou, fez o gol. Ele que tem 100 gols pela base do Flamengo, é uma coisa impressionante, né? E foi o olhar do Felipe Luiz que puxou o garoto para o time principal do Flamengo. Então pode estar aparecendo aí uma nova joia da Gávea, né? Vamos ver se, claro, o Joshua consegue aí se firmar, né? No profissional. É claro que ainda tem muita coisa para acontecer. Por que eu digo isso, né? Porque sem o Pedro e com o Pedro, o Flamengo ainda muda bastante. Nesse jogo contra o Corinthians, né, no último jogo do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, e a gente tem até a tela do Flamengo para mostrar aí, o Pedro fez toda a diferença, porque assim, o Pedro é um caso interessante, né? Eu até estou lendo um livro sobre a história da Premier League, né? E lá eles discutem muito a questão do falso 9, né? Quando o falso 9 chegou na Premier League, a coisa mudou, vários times começaram a jogar diferentes e tal. E o Pedro, ele tem uma versatilidade muito grande, porque ele é um finalizador, ele joga dentro da grande área, ele joga dentro da pequena área, ele sabe colocar a bola para dentro, mas ele também, quando precisa, ele sai da área e ele faz jogadas ali sensacionais. E temos na tela, inclusive, né, o gol do Arrascaeta contra o Corinthians, que foi ali uma linha de passe interessantíssima, né? A bola começa lá do lado direito, né, com o Wesley, passa ali pelo número 5, que é o Pulgar, né? Volta até a zaga, o Léo Pereira, e aí depois o Arrascaeta, o De La Cruz, e com um toquinho, né, com uma assistência do Pedro de novo pro Arrascaeta, o Arrasca faz aquele gol ali da altura da meia-lua, né? Um biquinho ali no canto direito ali do goleiro do Corinthians, o Hugo Souza. Ou seja, é isso, quando o Pedro tá ali dentro, ele dá uma outra dinâmica a esse ataque do Flamengo, que já é um ataque sensacional, né? Que já é um ataque muito bom. Ou seja, quando tá todo mundo em campo, né? O De La Cruz, o Arrascaeta, o Pulgar, o Gerson e o Cebolinha, aí a coisa flui e flui muito bem, como fluiu contra o Corinthians. É verdade que tem o outro lado também, o Corinthians combateu muito pouco, né? Não teve competitividade, né? O time do Corinthians, desde o começo, muito apagado, o meio-campo não funcionou, e aí o Flamengo deitou e rolou. Então, é claro, fica sempre essa expectativa, né? Se o Flamengo vai conseguir repetir essas partidas como fez contra o Corinthians. Tudo indica que sim. E os adversários, claro, vão ter que arrumar formas aí, né, de neutralizar esse sistema ofensivo do Flamengo, né, que já começa desde a zaga, né? Tanto o Léo Ortiz como o Léo Pereira são peças fundamentais aí nesse time do Flamengo já no início da construção das jogadas. E aí, quando o Nico de la Cruz está inspirado, Fábio, aí a coisa é bem complicada para os adversários do Mengão. E eu vou dizer, né, tem essa questão do Pedro e sem o Pedro. Impressionante o Pedro, né? Ele vem de uma gravíssima contusão, uma cirurgia de ligamento cruzado anterior do joelho, 7 meses para voltar aos gramados, até um prazo pequeno, normalmente 8, 9 meses, ele voltou um pouco antes, e voltou em excelentes condições. Exato. Parabéns ao Pedro e ao departamento médico do Flamengo, que ele voltou fazendo gols e jogando em alto nível. Ele só saiu contra o Corinthians porque quando ele fez gol de Pedro sentiu cãibra. Exato. Não, e ele é muito inteligente. O Pedro, assim, eu acho um jogadoraço. Ele tem muito recurso. Ele realmente tá sempre esperto, né? Tem uma leitura de jogo muito. E hoje isso é fundamental, né? Nesse futebol competitivo, no futebol moderno. Por exemplo, eu acho até que com o Pedro, claro, esse time que jogou contra o Corinthians, o time do Flamengo, é considerado o time ideal aí do Felipe Luiz. Só tem uma dúvida ali, sei lá, será que. Eu acho que o Cebolinha tem mais espaço nesse time do Flamengo do que o Plata, de repente, né? Que vai ficar ali mais como um reserva de luxo. Mas esse meio-campo ali, Pulgar e Gerson e o De La Cruz, aí não tem discussão. Acho que são realmente os 3 jogadores aí titulares. Claro, quando tiver todo mundo à disposição e tal, acho que o Felipe Luiz pensa nesse meio-campo.
O Arrascaeta, claro, todas as estatísticas, todos os números mostram que ele já é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, né, até aqui. E aí, claro, o Pedro ali na frente também é fundamental para esse time do Mengão, que tudo indica vai nadar de braçada no Campeonato Brasileiro, principalmente, né? Claro que nas Copas, as Copas sempre têm aqueles ingredientes, né, Fábio, que são interessantes, porque um jogo que não dá nada certo, sei lá, uma expulsão, um pênalti, Sim, um sim. roubo, um bate-rebate. Então, assim, não dá para cravar que o Flamengo vai ser campeão de tudo. Agora, no Campeonato Brasileiro, né, como é uma maratona, aí sim tudo indica que o Mengão deve realmente, não vou dizer sobrar, porque aí já seria um exagero, mas claro que vai ficar sempre ali na ponta da tabela. Né? E tem o Palmeiras também cada vez mais equilibrando-se, né, no Campeonato Brasileiro. Equilibrando-se, que eu quero dizer assim, tendo um time mais azeitado. Né? O Palmeiras, que no Campeonato Paulista não fez um belo Campeonato Paulista, perdeu a final contra o Corinthians, mas não era nada de terra arrasada, né? A gente discutiu muito isso, e agora com as peças novas chegando, né? Paulinho, o Evangelista voltando e tal, o Palmeiras também tá crescendo bastante de produção. Agora, contra o Cruzeiro, vai ser um bom teste para o Cruzeiro, viu? Que, como você disse, né? O Gabigol, por exemplo, jogou na Copa do Brasil como titular, ele parece que faz muito bem para o ambiente do time, né? O treinador, o Léo Jardim, até disse isso depois do jogo e tal. Agora, a situação do Dudu está realmente um pouco mais complicada, né? Em termos de permanência no Cruzeiro. Mas, sem dúvida, vai ser um jogo interessante aí de se acompanhar, porque o Cruzeiro também é um desses times, né? Que deve disputar o Campeonato Brasileiro. Não sei se para título, mas para ficar ali entre o G4. Eu também acho. Eu também acho que o Cruzeiro tem elenco para brigar na parte alta da tabela, se for G4, G6, brigar para ir uma Libertadores, pelo investimento que fez. Alguns muito elevados. Gabigol, Dudu que está indo embora e tal, mas é um elenco que tem opções. É um bom time, com jogadores experientes, como o Lucas Silva, que jogou no Real Madrid, Lucas Romero, que é muito bom, Fabrício Bruno, que é muito bom zagueiro. Enfim, vamos nessa, Edu. Vai ser um grande jogo e que a galera vai acompanhar aqui na Flash Score. Até a próxima, amigo! Valeu, Fábio. Até a próxima. Um abração aí. Valeu. Valeu muito pela sua companhia também aqui. Mais um pré-jogo Flash Score. E não esquece, dedo no like, comenta, compartilha e se inscreve. As 4 ações aqui com a gente no YouTube. Ajuda demais. E olha, o aplicativo é a retribuição que a gente passa para você, ó. 0800 escaneou, QR Code está na tela. Tem a informação na palma da sua mão, porque Campeonato Brasileiro é aqui na Flash Score. Grande abraço, grande jogo e até a próxima.